Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro de 2016. Aqui no Farol então eu trago a minha visão para o mercado. O Farol é dividido em duas partes. Nessa primeira parte ela é aberta, fica disponível aqui no YouTube e a gente fala sobre os índices aqui no Brasil, mais dólar, e índices nos Estados Unidos. A gente dá uma olhadinha também no juro. Tá? A segunda parte a gente fala sobre os papéis, recomendações de compra e venda, mas isso fica na área restrita para assinantes do nosso site lsanalise.com.br. Vamos então às movimentações dos índices. Índice Bovespa, caramba, não, uma queda de 1,69%. Se tu vem acompanhando o Farol nesses últimos 2 meses, tu tem percebido como o mercado tem estado errático, né? Então a análise técnica está sofrendo aí, porque o mercado não está conseguindo ganhar tendência. Na verdade a gente está numa tendência, indefinida que não vai para lugar nenhum. Mas achar trade nessa bagunça aí no mercado está bem mais difícil do que o usual, o que também não é de se estranhar, né? A gente teve um primeiro semestre bem direcional e foi bom para operações, e o mercado alterna em períodos bons e períodos um pouco ruins. A gente está num período um pouco ruim agora. Bom, vamos recapitular bem rapidinho. O mercado, nesse movimento de tendência indefinida lateral, né, começou a desenhar um cenário de ombro, cabeça, ombro, tá, que chamava a atenção para a possibilidade de um movimento corretivo importante. Tá? O mercado precisava romper esta LTA, linha de tendência de alta, né, para começar a deixar esse cenário ainda mais provável, mas o mercado se negou a fazer isso. E ao invés de romper esta LTA e dar continuidade ao desenho de ombro, cabeça, ombro, nós tivemos um movimento de alta ontem, e foi um movimento de alta intenso, né, uma alta de 1,67%, que também refletiu num movimento em vários papéis, né, movimentos que abriam espaço para movimentações de alta mais amplas, né, abriam um trade. E a gente sabe que quando existe um padrão de ombro, cabeça, ombro, ele é visível, mas ele é frustrado, e a frustração se dá pelo rompimento do segundo ombro, tá? É normal ter um rally, né? Um rally de frustração. O mercado se move muito na base da frustração, entendam isso. Tá? O mercado se movimenta de forma mais importante quando ele é pego de surpresa. É geralmente aí que se iniciam movimentos. Tá? E o movimento de ontem gera uma frustração para o consenso que começava a se formar em torno de um padrão de ombro, cabeça, ombro. Tá? Então, com esse candle aí, começa a quebrar o padrão de ombro, cabeça, ombro, porque é um padrão simétrico, né? Esse ombro é refletido por esse ombro, essa corcundinha aqui é refletida por essa corcundinha aqui é a cabeça, e esse movimento no encontro correspondente aqui. Tá? Então, boas chances do mercado produzir este movimento. Tá? E hoje, o que nós tivemos em resposta ao candle forte ontem foi um candle forte de queda. E não foi só um candle de queda, é um candle forte queda que faz um engolfo. A gente pode dizer que aqui a gente tem um Twin Towers. Tá? Então não está mais o ombro, cabeça, ombro perfeito, mas um cenário baixista ainda é possível. Tá? Independente de ombro, cabeça, ombro ou não, o rompimento dessa LTA já seria uma sinalização de uma queda para a gente buscar esse fundo, e o rompimento desse fundo abre espaço para uma movimentação mais ampla, porque a gente entra numa tendência de baixa. Tá? Então, percebe que o mercado sinaliza para um lado, vai para o outro, sinaliza para o outro, vai para o outro, e tá essa bagunça. Mas esse padrão especificamente aqui, eu considero ele significativo. É algo como o que nós vimos aqui, ó. O mercado fez sinal forte para um lado, faz sinal ainda mais forte para o outro. O candle é maior, né?
tem mais volume. Aqui os volumes estão iguais, tá? Mas se a gente for olhar no gráfico diário do mini índice, daí a coisa complica. Candle forte para um lado, candle ainda mais forte para o outro e mais volume, tá? Então é mais ou menos o que nós vimos aqui, né? É mais ou menos o que nós vimos aqui. E agora nós vemos aqui. Então, a perda da mínima de hoje abre espaço para um movimento de queda, provavelmente em busca deste fundo aqui. Tá? Mesma coisa no índice Bovespa. A perda dessa mínima aqui, boas chances de levar o mercado no movimento de queda para cá. Só que o mercado está tão errático, o que é razoavelmente normal dentro de uma congestão indefinida, tá? Que fica meio complicado apostar nisso, né? Mas se achar uma boa brecha, no intraday fica mais fácil. Tá? Então, esse é o cenário do nosso mercado. Tá? Ele deu uma sinalização de alta e está frustrando essa sinalização de alta hoje e deixa o cenário totalmente indefinido. Tá? Mas para a gente considerar esse sinal completo, tá? É importante que o mercado no pregão de amanhã perca a mínima de hoje. E isso também não é nenhuma garantia de que o mercado venha até aqui, mas aumenta bastante as chances de que isso venha a acontecer. Então, como eu falei em faróis anteriores, né, estando no miolo de uma zona de congestão no mercado indefinido, é muito fácil o mercado, de forma súbita quase, ficar altista ou ficar baixista, né, de uma forma importante. Com a média de 21 períodos meio lateralizada, oscilando, né, serpenteando ali, é muito fácil essas mudanças mais abruptas. Então realmente o cenário está complicado. Se a gente for olhar o mercado americano, o viés segue sendo baixista. A gente tem aqui um canal de baixa, né? Essa zona de resistência do gap, que era mais importante, foi esse gap aqui, né? Foi respeitada. E agora pesa de novo o mercado. O problema é que a gente está dentro de um canal que não tem muita inclinação, tá? E seria importante o rompimento desse fundo. E quando o mercado romper esse fundo, já vai ficar um pouco próximo desse canal aqui. Então não é aquele cenário mais empolgante, tá? No S&P está um pouco mais forte, um pouco mais altista que o índice Dow Jones. A gente vê um padrão de contração. O viés também segue sendo baixista. O mercado está em cima aqui desta linhazinha de tendência de alta. Se ela for perdida, o mercado deve buscar esse fundo. E no rompimento desse fundo, daí as coisas ficam mais direcionais, provavelmente para buscar a média móvel de 200 ou ir até além, tá? Como pegar aqui o fundo de junho ou talvez até o fundo lá do começo do ano, tá? Por que isso? Porque num prazo mais longo a gente poderia entender essa movimentação como um rompimento falso de topo histórico. Lembrando isso também então no caso do índice Dow Jones. Rompeu o topo histórico, se vem para baixo desse ponto, que percebe está sendo apoiado pela média móvel de 21 períodos, rompimento falso detona geralmente um movimento forte na direção oposta, buscando o suporte mais próximo relevante, que no caso não me parece que é esse aqui não, mas sim esse aqui, tá? Então a gente está num momento realmente bem complicado, bem complexo de mercado. Vamos voltar aqui para o gráfico do índice Bovespa. Vamos para o gráfico do mini índice. Temos então aí o Twin Towers. O mercado no futuro se decide no momento, realmente se decide no momento que conseguir romper suporte ou no momento que conseguir romper esta resistência. No meio do caminho aqui, cenário mais incerto. No intraday, o mercado ontem fechou muito próximo desse ponto, que é uma resistência primária para esse gráfico intradiário. É uma resistência que alterna o padrão de zigue-zague, assim como esse aqui. Quando o mercado chega aqui, é comum a gente ter um movimento corretivo um pouco mais amplo, em zigue-zague também, tá? A abertura foi morna, a gente teve aí um movimentozinho de alta, batemos aquela resistência, formou-se um primeiro movimento, o mercado rompeu, tá? E parecia que ia ser um dia meio paradão, tá? Só que depois, aí, por crédito muito do Deutsche Bank, tá? O mercado começou um movimento de queda bem intenso.
E o que eu dizia antes, no começo do pregão, quando a gente teve o rompimento do primeiro movimento para baixo, é que, primeiro, bom, essa é uma correção, né? Até aqui, esperada, normal, fazendo uma retração de Fibo aqui e aqui, a gente identificava, ou pelo menos eu identificava, uma zona provável ou interessante para se pensar em compras no teste da retração de 0,382 maior e 0,68 menor, percebendo que tem a média móvel de 200 aqui, né? Então seria uma zona interessante. Se o mercado fosse além, esta zona aqui, próxima a esse fundo e pegando também essa retração de 68. E de fato o mercado, repara que segurou na retração de 0,382, depois deu uma segurada nessa zona, caiu, bateu nessa retração, e aqui era um ponto que eu acho que dava para pensar em compra, porque inicialmente a gente pensava essa correção como uma oportunidade de entrar diária para posicionamentos na ponta compradora, torcendo para que o mercado fechasse em recuperação. Só que no finalzinho o mercado voltou a cair e chegou até a perder a mínima. Então isso não foi um sinal legal, tá? Se o mercado der continuidade para o movimento de queda no pregão amanhã de sexta-feira, a perder estas mínimas aqui, perde todas as retrações, e daí o nosso alvo provável é o fundo aqui do dia 27, o fundo aqui do dia 21. Tá? Só que quanto mais o mercado vem para baixo, mais ganha força de novo um cenário de mercado indo buscar o fundo no gráfico diário para a gente romper esse fundo no gráfico diário, ainda mais se o mercado americano prosseguir dentro dessa sua tendência baixista. O dólar futuro. O dólar futuro, olhando aqui o perpétuo, né? Ele opera de uma forma também errática, uma forma lateral, fica muito difícil buscar trades de swing aqui dentro. Eu estou com um viés mais altista para o dólar, mas no gráfico não tem nenhum ponto muito claro para entrar na ponta compradora. Se o dólar conseguir romper aqui a média de 50, de 21 e esse topinho anterior, bom, daí ele ganha condições de acelerar no movimento em busca dessa faixa de resistência. Mas eu não estou esperando que essa resistência seja rompida no curto, médio prazo, de 3.361, 3.360. Acho que o dólar vai ficar operando de forma lateral por algum tempo, para depois então tomar uma definição para cima ou para baixo. Atualmente a gente está no WDOV 16, só que a gente está no finalzinho do mês e o dólar vence todo mês. Tá? Então se atentem a isso, quem é novo nos mercados futuros. Tá? Amanhã então é dia 30, né, último dia útil, que vai vencer esse contrato WDOV 16, então a partir do meio-dia ele já perde praticamente toda a sua liquidez, e essa liquidez vai migrar para o WDO X16, a gente está falando aqui do mini, se tu está operando o cheio é só DOL X16, percebe como o volume cresceu hoje, o volume já está migrando para esse contrato e amanhã a gente opera este contrato aqui, ok? Esse é o gráfico intradiário e não tem muito histórico para trás, o histórico é meio falho, então a gente começa meio que um contrato novo. É muito comum que na troca de contrato, seja no índice, seja no dólar, né, este contrato tome uma definição direcional. Tá? Então, eu espero que isso ocorra e eu acho que vai ser para cima. Olhando o intraday ainda do WDOV, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, lembra que a gente mencionava nos 60 minutos essa zona aqui como resistência para o mercado romper e ir embora? Pô, ele caiu um pouquinho antes, mas agora está tentando romper. Ainda está numa zona meio embaçada aqui, por conta da média móvel de 200, esses fundos. Mas, se a gente tiver o rompimento da máxima de hoje, amanhã, significa que o dólar provavelmente vai buscar aqui a retração de 68 e depois vai buscar, se romper esse ponto, né, essa região aqui em cima. Então eu estou um pouquinho mais altista para o dólar, só estou achando difícil transformar isso numa operação. Olhando os contratos de juro, D1F19, ele começa uma recuperação,
né? E eu acredito que essa recuperação vai ter continuidade, se reaproximar da média móvel de 21 períodos, não que eu veja nisso um sinal muito bom para operações. E o DI1F25 não está no meu cenário, DI1F25 rompeu um suporte importante, e o candle aqui não está legal, isso aqui é um obstáculo, isso aqui pode ser meramente um pullback, eu não vejo aqui um gráfico convidativo para compras. Então é isso, pessoal, fico um pouco frustrado, né, de não ser muito... não conseguir estar sendo muito útil, né, nesses últimos faróis aqui em relação a índice, porque ele não está indo para lugar nenhum. É um período realmente xarope de mercado. Mas não vai ficar assim para sempre. Tá? Então eu finalizo essa parte 1 do farol por aqui. Agora eu vou para a parte fechada. Agradeço a audiência de vocês, a atenção de vocês, o tempo de vocês. E até amanhã.